Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que suas famílias também estejam bem. Nesse vídeo eu vou explicar cálculos estequiométricos e isso vocês vão encontrar aí no material no módulo 6 da frente 3, página 44, tá bom? Bom, cálculos estequiométricos são os cálculos das quantidades de reagentes e ou produtos. E ou porque simultaneamente dá para você calcular algo referente aos reagentes e algo referente aos produtos. E esses cálculos são efetuados em geral com auxílio da equação química correspondente. Então, primeiro passo em cálculo estequiométrico, montar a equação do processo, que eu estou representando de maneira genérica, né, de maneira hipotética aqui por enquanto. Depois vamos trabalhar com exemplos, com equações reais. Então, primeiro passo, montar a equação. Segundo passo, balancear a equação. E a grande maioria dos exercícios envolvendo cálculos estequiométricos são de reações cujas equações dá para você balancear pelo método por tentativas. Então, sempre tenta primeiro pelo processo direto, método por tentativas. Raramente vai aparecer uma equação em que você tem que balancear por óxido-redução, que é aquele método que posteriormente vocês vão estar estudando, que é onde você calcula o NOx de cada elemento, depois verifica quem alterou o NOx e faz todo aquele procedimento. Então, raramente em estequiometria vai aparecer uma situação dessa. Então, primeiro passo, montar a equação. Segundo passo, balancear por tentativas. E aí, próximo passo é isso aqui, ó. Escrever os valores da equação. Então, lembrando que essa proporção tirada do balanceamento sempre é uma proporção de reação em mol. Então, x mol reage com y mol, vai produzir z mol e w mol. E aí, você vai deixar um espaço aqui embaixo, um espaço, ó, e abaixo você vai colocar o dado e o pedido, o valor dado, a informação fornecida lá na questão e qual a pergunta. É o que você estaria colocando aqui embaixo. E aí depois, nesse espaço que você deixou, você vai converter os valores da equação, de acordo com a necessidade, né? Então depende de como foi dado, você vai converter de mol para gramas, ou para litros, ou para moléculas, ou deixar em mol mesmo. Então depende de como ele está fornecendo a informação. E aqui mesma coisa. Então, Z mol você converte de acordo com a necessidade. E depois, regra de 3. Daí você determina o que foi pedido. Então, por exemplo, um apagadorzinho moderno aqui. Por exemplo, produção da amônia, processo Haber-Bosch de produção de amônia. Produção da amônia a partir da reação entre nitrogênio e hidrogênio. São gasosos. Condições ambientais, na CNTP também são gases, e aí dando amônia gasosa. Então, primeiro passo, montar a equação. Segundo passo, balancear a equação. Então, vamos lá. Tem 2N, 2N no lado dos reagentes. Então, no lado dos produtos tem que ter 2. Pois jamais você vai fazer isso, né? Isso é mágica, isso não existe. E mesmo que existisse, é a amônia, ele já está fazendo referência à amônia, que é NH3. Então, você não vai mudar os índices aqui na molécula, né, dessa reação. Então, o que você vai fazer? Colocar um número antes da fórmula. Tem 2N, então tem que ter 2 aqui. Como tem o índice 1, ó, então aqui 2. 2 vezes 1, 2. E H, 2 vezes 3, 6. Então tem que ter 6 aqui. Como tem o índice 2 para fazer o produto, então 3 vezes 2, 6. E aqui então ficou com o coeficiente 1. E aí já tenho a equação balanceada. Próximo passo, escrever os valores da equação.
essa proporção estequiométrica, né, tirada dos números do balanceamento, essa proporção dos números do balanceamento representam sempre uma proporção de reação em mol. Então, 1 mol reage com 3 mol e vai ocorrer a produção de 2 mol. Então, vamos fazer algumas simulações aqui, alguns exemplos. Então, por exemplo, exemplo 1. Qual a quantidade em mol de hidrogênio? Deixa um espaço e coloque o dado e o pedido. Qual a quantidade em mol de hidrogênio? Preferência, coloque o N de quantidade em mol. Ou seja, capaz de reagir com 2 mol de nitrogênio. 2 mol. Qual a quantidade em mol de hidrogênio capaz de reagir com 2 mol de nitrogênio? Próximo passo. Converter os valores da equação de acordo com a necessidade. Eu vou estar olhando aqui, ó. Então, não importa como está pedindo lá. Aqui deu em mol. Então, o valor da equação deixa em mol. Agora aqui, está pedindo em mol. Então, o valor da equação deixo em mol. Pronto. Agora, regra de 3. Depois que você armou isso aqui, colocando as unidades, tudo certinho, agora, ó, se você conseguiu fazer mentalmente, você já pode dar a resposta. Você viu que dobrou aqui? Então, dobra aqui. Então, daqui nós tiramos que N igual a 6 mol. Mol com mol cancela e sobra mol ainda. Então, 6 mol de H2. Tudo bem? Agora, um outro exemplo. Vou fazer aqui várias simulações usando essa mesma equação. Então, um outro exemplo. Qual a massa de amônia produzida? Então, ó, deixa um espaço. Qual a massa? De preferência, colocar M ao invés de colocar X. Qual a massa de amônia produzida a partir de 2 mol de nitrogênio? Tá vendo? Próximo passo é converter os valores de acordo com a necessidade. Eu estou vendo que aqui ele deu em mol. Então, deixo o valor da equação em mol. Não importa que lá está pedindo em gramas, né? Aqui ele deu em mol. O valor da equação, deixa em mol. Agora aqui, está pedindo a massa. Então, nós vamos converter 2 mol em gramas. Tá vendo? Ó, por que é importante você representar por M, ao invés de colocar X? Se eu tivesse colocado X, ó, muito provavelmente eu não lembraria mais, né? O que estava pedindo. Aí eu teria que ir lá no enunciado de novo, ler, interpretar, para voltar na resolução. Um tempo que seria perder a mais. Então, M, bati o olho, já sei que é massa que está pedindo. Então, já sei que tem que converter isso para massa, para gramas. Aí a massa molar da amônia é 14 vezes 1, 14, mais 3 vezes 1. Então, tabela periódica, você consulta as massas atômicas. Então, sempre que necessário, vá lá na tabela, consulte as massas atômicas. Então, massa molar, 17 gramas por mol. Aproveitar e colocar aqui, massa molar do hidrogênio, 2 gramas por mol. Massa molar do nitrogênio, 2 vezes 14. Então, 28 gramas por mol. Então, tá querendo a massa? Vamos converter 2 mol em gramas. 1 mol, 17 gramas. Mas são 2 mol. Então, sempre usando essa proporção. Então, 2 vezes 17. Agora, acabou. Dobrou aqui, dobra lá. Quando eu faço isso, massa vezes 1 mol. Então, esse 1 mol que está multiplicando M, já vou passar dividindo. Igual a 2 mol vezes 34 gramas. Tá vendo? Vai cancelar mol com mol. Sobra grama. 2 vezes 34. Então, massa, 68 gramas de NH3. Agora, num outro exemplo, quer ver? Um outro exemplo, ó.
Ele pode dar informação de qualquer um, a respeito de qualquer componente, e fazer a pergunta, né, a respeito de qualquer outro. Então, um outro exemplo. Qual a massa de nitrogênio, deixa um espaço, qual a massa de nitrogênio capaz de reagir com 24 gramas de H2? Próxima etapa, converter os valores da equação de acordo com a necessidade. Tá vendo que deu em gramas? Vamos converter 3 mol em gramas. Então, 3 vezes a massa molar dele, que é 2. Então, 6 gramas. E aqui, está pedindo a massa. Vamos converter 1 mol em gramas. 1 mol, 28 gramas. Tá vendo? Então, ó, quadruplicou. 6 para 24. Então, aqui vai quadruplicar também. Então, 112 gramas. Ou seja, massa igual a massa vezes 6 gramas. Então, 6 gramas, já vou passar dividindo. Igual a 28 gramas vezes 24 gramas. Aí dá para simplificar, né? 24 por 6, ó, dá 4. 4 vezes 28. Então, massa 112 gramas de N2. Entendeu? Um outro exemplo. Então, ó, fiz a simulação de mol e mol, mol e gramas. Acabei de fazer grama com grama. Agora, vamos envolver número de moléculas. Quantas moléculas de hidrogênio? Então, quantas moléculas de hidrogênio são necessárias para se produzir 68 gramas de amônia? Então, deixei um espaço e coloquei o dado 68 gramas de amônia e o pedido, número de moléculas de H2. Deu em gramas? Vamos converter 2 mol em gramas. 2 mol, 2 vezes 17. Então, 34. E aqui está pedindo em moléculas. Então, vou converter 3 mol em moléculas. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, deixa eu deixar alinhado aqui. Então, aqui ficou 2 vezes, 2 mol, 2 vezes 17. Tudo bem? Está pedindo em moléculas, converti 3 mol em moléculas. 3 vezes 6 vezes 10 é 23. Beleza? Agora, regra de 3. 34. Aqui dobrou. Aqui vai dobrar também. Então, 18 vezes 10 é 23. Então, aqui vai ficar 36 vezes 10 é 23. Ou 3,6 vezes 10 é 24 moléculas. Conde, não consegui fazer mentalmente. Sem problema. Às vezes vai dar, às vezes não vai dar para você resolver mentalmente. Então, N vezes 34 igual a. Então, o 34 está multiplicando N, já passo dividindo. E aí, igual a 3 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas vezes 68 gramas. E aí, grama com grama cancela, 68 por 34 sobra 2 no numerador, 2 vezes 18, 36. Então, 36 vezes 10 a 23 moléculas. Enquanto símbolo de unidade, moléculas, átomos, escritos por extenso com letra minúscula. Agora, vou procurar deixar em notação científica, né? Para isso, eu tenho que deixar igual ou maior que 1 e menor que 10. Esse número que está multiplicando a potência de 10. Então, vou ter que dividir por 10. Vou dividir por 10. 3,6. Então, aqui eu vou multiplicar por 10. Simultaneamente, eu vou dividir por 10,
vou também multiplicar por 10. Então, 10 a 23 vezes 10, 10 a 24 moléculas. Eu sei que a gente mecaniza muito, né? Ah, passou a vírgula uma casa para a esquerda, aumenta uma unidade no expoente. Pô, mas é bom saber, né? É bom que saiba também a operação. Você ficou em dúvida em mecanização? Pô, só lembrar da operação. Eu estou dividindo por 10. Então aqui eu vou multiplicar por 10. Tá vendo? Beleza? Um outro exemplo, agora envolvendo volume gasoso na CNTP. Lembrando que 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa o volume de 22,4 litros. Então, vamos lá. Qual volume de NH3 produzido na CNTP a partir de 56 gramas de nitrogênio? Tá vendo? Deixei um espaço, coloquei o dado e o pedido, informação fornecida e a pergunta. E agora, a próxima etapa, converter os valores de acordo com a necessidade. Tá vendo que deu em gramas? Vamos converter 1 mol em gramas. Ó. 1 mol, 28 gramas. Tá pedindo o volume na CNTP? Então vamos converter 2 mol em volume. 1 mol de qualquer gás na CNTP ocupa o volume de 22,4 litros, mas são 2 mol. Então 2 vezes 22,4 litros. Dobrou aqui, dobra lá. Então 89,6, ou seja, volume é igual a... Então volume vezes 28 gramas. Então 28 gramas está multiplicando o volume, já passo dividindo. Igual a 56 gramas vezes 44,8 litros. Então, ó, grama com grama cancela, sobra 2 no numerador, simplificando aqui, 2 vezes 44,8. Então, 89,6 litros de NH3. Entenderam? Agora... é uma situação especial, né, que é mais raro de aparecer, mas assim, se ele pede para calcular o volume em outras condições que não seja na CNTP, por exemplo, qual o volume de amônia produzido? Volume de amônia na pressão de 1 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Tá vendo? Não é CNTP. CNTP é temperatura de 0 graus Celsius, 273 Kelvin, que ele deu 27 graus Celsius, 300 Kelvin. E pressão normal, pressão de 1 atm ou 760 mmHg. Então, nessa situação, você vai fazer o seguinte. Primeiro, bom, não dá para calcular direto esse volume, a não ser que a questão forneça o volume molar nessas condições. Às vezes ela fornece. Por exemplo, lá no enunciado ele vai dar, dado volume molar dos gases a 1 atm 27 graus Celsius igual a 24,6 litros por mol. Pô, se ele der essa informação, dá para calcular direto o volume aqui. Não, porque aí eu consigo converter 2 mol em volume. Se ele der que volume molar é 24,6 litros por mol, então 2 mol, 2 vezes 24,6, né? 2 vezes 24,6 litros. Então, a partir de 56 gramas de nitrogênio. Deu em gramas? Converteu 1 mol em gramas. 28 gramas. Aí, se ele tivesse dado em mol, deixaria aqui 1 mol. Se ele tivesse dado em moléculas, converteria isso aqui em moléculas, usando 6 vezes 10 a 23, né? Bom, então,
daqui eu já consigo achar o volume molar, ou seja, o volume produzido a partir disso aqui, já que ele deu o volume molar nessas condições aqui, tudo bem? Então daria, ó, 49,2, dobra lá, então 98,4. Agora, e se ele não der o volume molar nessas condições? Pô, se ele não der, eu vou ter que fazer assim, ó. Esse é o caminho clássico, ó. Acha em mol. Tá pedindo volume, não é na CNTP e ele não deu o volume molar nessas condições, então acha em mol. A partir de 56 gramas de nitrogênio. Bom, então, 1 mol, 28 gramas. E aqui vou achar em mol, então deixo em mol. Beleza? Dobrou aqui, dobra aqui. Então, daí você vai achar que N é igual a 4 mol. Você já sabe a quantidade produzida em mol. 4 mol. Bom, agora você usa Clapeyron. Tudo bem, pessoal? Dobrou aqui, iria dobrar aqui, né? Se não conseguir fazer mentalmente, numa situação que não seja uma razão de números inteiros, né? Bom, é só multiplicar em cruz. Bom, e agora, ó, Clapeyron. PV igual a nRT. Então, você vai calcular o volume na pressão de 1 atm ocupado por 4 mol. Quando a pressão está em atm, lembrando, R igual a 0,082, que geralmente é dado na questão, embora não seja uma obrigatoriedade. E temperatura, ó, lembrando de converter para Kelvin, né? 27 mais 273. Então, 300 Kelvin. Daí, você iria achar esse volume. Isso aqui vai dar 24,6 vezes 4. Então, 98,4 litros. Beleza, pessoal? Bom, então, agora eu vou fazer o seguinte, ó, numa outra etapa, num outro vídeo, eu vou resolver os exercícios de aula, só que vai ser ali na mesa, ó, que vai dar para vocês acompanharem e talvez até melhor do que aqui no quadro. E aí eu vou propor mais algumas questões para vocês, tá bom? Um abraço.